O que me leva, Heloísa, a um raciocínio que em parte é pessoal, mas que ele foi elucidado agora com a sua fala, na medida em que eu a acompanhei, né? Tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto, né? Na época em que ela ocupava, né? Ou estava enquanto gestora de uma ação privada, mas que para mim me marcou bastante pela sua competência pessoal, talvez, né? E olhar para a competência técnica é uma coisa que eu vou querer conversar com você logo na sequência, mas eu sempre entendi a Heloísa como uma mulher muito forte, de posicionamento forte, né? Toda vez que eu olho para a Heloísa, sempre me remete a essa figura. E o contexto ao qual você foi inserida lá atrás foi enfrentado por uma mulher forte. E aí eu posso estar enganado, e é por isso que a minha pergunta vem para esse contexto, porque eu encontro tantas outras mulheres que muitas vezes passam pelas mesmas situações ou contextos ou situações em que ela, de alguma maneira, é secundarizada. E isso acaba gerando para elas algum tipo de impacto, né, comportamental, né, vamos dizer assim. Só que quando a gente encontra também, ao mesmo tempo, né, situações em que a mulher que está representando um determinado papel, ela se coloca, ela é firme, ela é forte, ela enfrenta, a gente também começa a perceber que existe um espaço que está sendo aberto para as que virão. E aí a minha pergunta é, de fato, a Heloísa é uma mulher forte, ela se considera uma mulher forte, ela se tornou forte depois desse processo, né? Porque essa história que você começa a contar pra gente de desafios, de ter que driblar situações que muitas vezes eram impostas e tal, foi sempre com essa Heloísa forte, porque ela já tem como característica básica, ela nasceu, cresceu trazendo essa característica particular e ela apenas agora consolida quando ela se coloca nesse ambiente que é público e desafiador, ou ela precisou se transformar numa mulher forte, que hoje é que a gente mais encontra ela quando está nos eventos, na rua ou fazendo qualquer outro tipo de ação. Porque para mim é importante reconhecer esse momento. Será que eu amadureci porque eu fui colocada nesse processo e eu era uma pessoa um pouco mais tímida, mais reservada, com pouca capacidade de fazer esse enfrentamento, ou não? Não, André, eu sempre tive um perfil de fato de enfrentamento, de me colocar em situações em que eu teria que ter a voz, um espaço de fala, enfim. Isso já era particular, já era uma competência pessoal da Heloísa, ou ela precisou ser amadurecida de uma maneira muito forte no momento em que ela foi desafiada? Entende a lógica da pergunta? Eu entendo a lógica da pergunta e eu inclusive, tenho uma reflexão muito particular com relação a isso, porque eu acredito que, do ponto de vista da personalidade, eu tenho uma personalidade forte. Sim, E isso vem desde a infância, né? perfeito. É algo que, assim, eu lembro que quando você ativa as memórias da Sim, infância, eu lembro que eu sempre gostei de expor a minha posição. perfeito. Eu gostava muito de discordar da minha mãe quando Sim, eu achava que ela não estava, que a orientação dela não estava adequada. sim, Do meu pai também. Então, eu acho que essas características, elas estavam em mim. Você desenvolve ou não, dependendo do espaço que se apresenta para você. Na minha caminhada, assim, tem o aspecto de que eu busquei muito cedo determinados espaços. Por exemplo, eu fui do movimento estudantil secundarista. sim. E eu fiz esse movimento na vida, contrariando expectativas dos meus pais. Mas era algo que me realizava, Sim, né? Conversar sobre a escola, sobre os problemas da escola, sobre o problema do bairro, do entorno da escola, enfim. E isso, de certa maneira, me ajudou na formação da minha personalidade sim. e me ajudou a perceber que você precisa se posicionar, né? Isso para mim é muito claro. Certo. Agora eu também não gosto, sabe, André, dessa Sim. questão de rotular mulheres como elas são fortes, elas são São guerreiras, guerreiras. porque todo mundo tem lados distintos, né? Do mesmo Perfeito. jeito que você tem a fortaleza, você tem a fragilidade. Perfeito. Então, esses elementos, eles
convivem com as pessoas. Assim como eu também acho que os lados da força, essa ideia do maniqueísmo bem e mal, Heloísa não lê o mundo desse jeito. Tá. Eu acho que é possível que as pessoas acomodam esses lados e o grande exercício da vida é você equilibrá-los no seu cotidiano. Agora, se você vai atuar profissionalmente no mundo da política, você precisa, e aí a gente usa da literatura, da cultura popular, o couro precisa ficar grosso porque eu vou envergar, mas eu não vou quebrar. Sim. Então, você incorpora isso e assim, você deixa para chorar em casa. Sim. E você chora em casa. Sim. Mas na hora que você está no processo profissional, de embate público, você mantém, segura a sua posição e deixa, inclusive, porque é muito fácil fazerem isso com as mulheres, construírem a imagem de que é muito dura. Eu fui chamada, inclusive em notinhas da imprensa, como Condoleezza Rice, por exemplo, no período em que eu fui uma secretária palaciana. Sim. Mas isso eu depois, né, não naquele momento, porque eu sempre vou repetir isso. Quando você vive aquele contexto, você não tem a oportunidade de refletir sobre ele. Perfeito. Isso acontece sempre depois. E aí, ainda bem que a gente tem as ciências humanas que fazem a reflexão sobre o que é a sociedade, porque você sabe muito bem que é muito comum você querer desacreditar ou descredenciar mulheres em posição de poder, em posição de destaque. E era uma maneira de dizer que Heloísa é dura, Heloísa é incisiva demais, Heloísa é arrogante. Né? Você não vê isso acontecer com homens em espaços de poder. E eu acho que a gente viveu aí um período dos últimos 4 anos em que a gente teve situações extremamente inusitadas, né? Para usar uma expressão, uma figura de linguagem, no trato dos homens em espaços de poder com relação às mulheres e com relação a outros grupos da sociedade que são vistos como minorias sem que sejam minorias, porque eu não gosto muito de usar o termo minoria para determinados grupos da sociedade que, inclusive, do ponto de vista numérico, eles são superiores na sociedade, como é o caso das próprias mulheres, né, e das mulheres negras. Né? Mas, assim, essa leitura com relação à minoria serve também para apequenar a atuação, apequenar o estar na vida social.